Olá pessoal, me chamo Giovana e hoje vou falar um pouco sobre a história da matemática, mais especificamente sobre como aconteceu o início do processo de contagem. Mas aí vocês devem estar pensando, isso é algo que todos sabem fazer, é algo intuitivo. No entanto, venho para lhes falar que não. Algumas coisas podem ser intuitivas, mas neste caso, não. Contar é algo familiar para nós, e existe uma tendência a se considerar que essa é uma habilidade tão simples e óbvia que deve ter sido desenvolvida por todas as civilizações e todas as sociedades primitivas. Por outro lado, poderíamos também pensar que o processo de contagem é não trivial, que foi desenvolvido por alguns grupos de acordo com suas necessidades. E como sabemos, muito do que temos hoje surgiu de alguma necessidade que deveria ser suprida por nossos antepassados, e com o passar do tempo, foi aprimorado. Com o processo de contagem não foi diferente. Mas não se enganem ao pensar que alguns dos nossos antepassados repentinamente teve uma ideia, criou os números para facilitar o processo de contar as coisas. Muito pelo contrário. Para descobrir o que e como aconteciam as coisas no passado, precisamos dos antropólogos, que estudam vários aspectos dos seres humanos nas sociedades passadas e presentes. Esses antropólogos, a partir de um estudo publicado, descobriram que vários povos primitivos analisados manifestavam distintas habilidades no que diz respeito à contagem, dependendo de suas necessidades. Eles encontraram resquícios de noções de contagem que se limitavam apenas a 1, 2 ou muitos. Concluíram que nossos antepassados não conseguiam ou não tinham a necessidade de descrever quantidades superiores a 5, evoluindo na sequência para 2, 1, 2, 2 e 2, 2, 1, que representavam então o número 3, 4 e 5. Como vocês já puderam perceber, eles evoluíram um pouco e conseguiam contar até 5. Mas vocês conseguem imaginar como seria se soubéssemos contar apenas até 5? Imagine que você tem um rebanho de ovelhas e toda manhã leva elas para fora do curral e toda noite as leva para dentro. Como você faria para ter um controle sobre a quantidade de ovelhas que você levava pela manhã e trazia à noite? Se não houver um controle, muitas ovelhas podem ser perdidas. Bom, na pré-história, o homem era um nômade, não tinha moradia fixa. Então, ele ia para um local e quando este local não tinha os alimentos, se mudava. Mas com o passar do tempo, sentiu a necessidade de ficar em um local fixo. E com isso, veio a necessidade de criar seus animais e cultivar seus próprios alimentos. Agora vem o nosso problema. Como esse homem vai ter um controle sobre os animais que está criando? Então, como já falei, ninguém surgiu com uma ideia, criou o sistema de numeração que conhecemos e também o processo de contagem. O que este homem fez? Quando ele levava seu rebanho, levava um saquinho vazio. Para cada ovelha que ele levava, colocava uma pedrinha no saquinho, criando uma associação entre a quantidade de pedras e a quantidade de ovelhas. Ao final do dia, ele ia retirando as pedrinhas do saquinho. Retirava uma pedrinha para cada ovelha que entrava no curral novamente. Deste momento em diante, foram aprimorando as técnicas de contagem, pois como você deve imaginar, não é algo muito prático ficar com um saquinho de pedras para contar as coisas. Mas como tudo, o processo de contagem também teve um início. Bom, pessoal, agora vou me despedindo. Um abraço e até a próxima. Tchau!